Lá no livro de Lucas, capítulo 1, lá no verso 37, diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Feche seus olhos, a gente vai orar. Por mais que você batalhe, por mais que você tente, você lute, você continua lutando, mas tem coisas que são impossíveis do homem realizar. Tem coisas que é impossível de você conseguir fazer. Mas aquele campo que é impossível para o homem é onde Deus vai atuar com o sobrenatural. É um campo de atuação para que Deus faça algo extraordinário. Mas eu e você temos que cair numa realidade que eu e você não consegue fazer todas as coisas. Se eu e você for viver uma vida na carnalidade, no natural, você nunca vai experimentar de algo sobrenatural, você nunca vai viver milagres, porque milagres, querido, eu quero dizer para você, não é realizado pelo homem, milagres é realizado por Deus. Você não tem poder de realizar milagres, você não tem poder de fazer o sobrenatural. E quem faz o sobrenatural, pastor, quem vai, querido, fazer o sobrenatural? Deus, na minha vida e na tua vida. E eu tenho que estar sensível a isso. Eu tenho que entender quando Deus ele quer agir na minha vida, eu tenho que entender as oportunidades. O momento que Deus quer fazer, eu tenho que entender aquilo que eu não posso, aquilo que eu não vou fazer. Porque às vezes, querido, a gente quer abrir porta onde não tem. Quer entrar em lugares que não é para entrar. E quantas coisas que eu e você perdemos por causa de decisões, atitudes que tomamos. Decisões que tomamos que não é para a gente tomar. Saímos às vezes do lugar que não é para sair naquele momento. Fazemos coisas às vezes que não é para fazer naquele momento. A gente que é ser humano, às vezes a gente é tão complicado para as coisas. Às vezes quando é hora de fazer, a gente quer fazer. E quando não é a hora de ficar parado, a gente quer andar. Porque às vezes a gente quer dar uma ajudinha a Deus. Ah, Senhor, eu vou ajudar. Ah, Deus, eu vou fazer. Mas eu quero dizer, querido, para você nesta noite, aonde a medicina, a ciência, a lógica humana, o dinheiro, ele não consegue fazer, aonde eles dizem não, Deus, ele diz sim para você. Aquilo que o dinheiro não faz, aquilo que a ciência não faz, aquilo que a lógica humana não consegue realizar, Deus pode fazer. Talvez você está aqui nesta noite, na lógica humana. Talvez a sua vida, alguma pessoa que você conhece, a lógica humana, a medicina, falaram que não tem mais jeito, que é impossível, que não tem como mais mudar a situação, que não tem como mais mudar o quadro. Passou a medicina, falou que não tem mais jeito, passou a ciência, a lógica, o dinheiro não consegue resolver esse problema. Deixa eu te dizer, talvez o dinheiro, a ciência, os médicos, a lógica humana não consegue resolver o seu problema, mas o Deus a qual servimos, ele consegue sim, porque nada para ele é impossível. Não existe o impossível para Deus. Tudo para Deus é possível. O impossível, querido, é uma barreira, não é uma barreira para o Senhor, é uma oportunidade para Ele mostrar a sua glória. O impossível, ele jamais vai atrapalhar, frustrar os planos de Deus. Deus, ele entra nos momentos que é impossível na minha vida e na tua vida. Deus, ele entra quando a gente olha e fala, não tem mais jeito, o que é que eu vou fazer agora? E a coisa mais fácil de fazer, eu quero dizer para você, tão próximo de nós que está lá. Você fala, o que é que eu vou fazer? A gente fica correndo para um lado e para o outro. Enquanto a gente podia botar o joelho no chão e falar, a única coisa que eu posso fazer é clamar aquele que nada para ele é impossível. É colocar nas mãos daquele que pode resolver. Deixa eu te dizer, aquilo que você não pode resolver, às vezes você sai contando para todo mundo. Deixa eu te dizer, querido, tem coisa que o teu melhor amigo ele não vai poder fazer nada com você. Tem coisas que o teu pastor, a única coisa que ele vai poder fazer por você é orar. Porque só quem pode fazer é Deus. Então não adianta, às vezes você está no meio do problema, no meio de uma situação, está contando o seu problema para todo mundo. Está contando sua dificuldade para todo mundo. E às vezes esquece de contar para aquele que pode fazer um milagre na sua vida.
que é o Deus do impossível. O Deus que transforma, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que capacita, o Deus que muda situações. E muitas vezes a gente não olha para Ele, queremos contar a nossa vida para todo mundo. Existe um tal a internet agora. A internet é bênção para quem sabe usar. A internet é uma bênção para quem sabe usar ela. Porque quem não sabe usar ela é uma maldição na vida de muitos. E muita gente fala, não, pastor, mas a internet é isso, é aquilo. Não, a internet, filho, ela está lá. Quem toma decisões, a decisão de usar para algo bom ou para algo ruim somos nós. Eu tenho a opção de pegar o meu celular e ver o que é que eu vou querer fazer com ele. Eu tenho a opção de pegar o meu Insta e saber quem eu vou falar, o que eu vou postar. Eu tenho a opção de fazer dele um instrumento de bênção no reino espiritual. Eu também tenho a opção de pegar ele e fazer uma maldição na minha vida. A gente tem um direito, isso foi. E muitas vezes a gente se afunda nessas coisas. Foge do milagre, foge daquilo que Deus pode fazer na minha vida e na tua vida. E quando a gente foge disso, querido, a gente começa a fugir. Perder a sensibilidade ao Espírito Santo. Perder a presença. Perder conexões. E quem perde conexão, perde presença, perde sensibilidade do Espírito Santo. Como é que vai viver o impossível? Porque quem perde isso para de crer. Quem perde isso se afasta. Quem perde isso acha que Deus nunca vai fazer na vida dele. Porque ele não começa a enxergar o Pai como um Pai que tem todo o poder, como um Pai do impossível. Mas ele começa a enxergar como um Pai que faz na vida de todos, mas não faz na dele. Um Pai que é bom para um, mas não é bom para outro. Deixa eu te dizer, Deus não tem filho predileto. Ele não tem filho predileto. A mãe e o pai sempre diz que não tem filho predileto. É verdade ou não é? Quem aqui é mãe e pai? Você tem filho predileto? Não tem, mas deixa eu te dizer, mas tem aqueles mais que gostam de estar próximo do pai e da mãe. A mãe e o pai ela não tem filho predileto, mas tem sempre um que gosta de estar junto do pai e da mãe. Quem gosta de estar mais junto é o mais que ganha carinho. É o mais que ganha abraço, é o mais que ganha beijo. É predileto? Não, mas ele está sempre no pé, ele está sempre do lado. Deus ele não tem filho predileto, mas tem aqueles que amam, que gostam de estar junto dele, Dominique, orando, conversando, acesso ao Pai. Não é questão que ele tem filho predileto, mas tem filho que gosta de estar conectado ao Pai. Quer estar junto do Pai, enquanto tem os filhos que são rebeldes. Quer estar longe. Ai não, mas o pai ama mais a ele do que a mim. Não, o pai ama igual. Agora tem a diferença do filho que quer estar junto e o filho que quer estar longe. O que está longe ele vai ganhar menos carinho. Mas o que está lá do lado do pai. E tenho em casa, meu filho, graças a Deus, só eu, não fosse dois daquele, eu ia dar um. Porque, filho, sem mentira nenhuma para você, mas quando eu estou em casa afogando, é na base de por dia, de 50 a 100 beijos por dia. Digo, meu filho vai fazer calo nesse seu bico. Pelo amor de Deus, meu filho. O senhor não deixa nem eu lhe cheirar. Eu digo, tu já contasse quanto cheiro tu já deu hoje. Tem hora que a mãe dele já no automático, quando ele vê, ela fala assim, bora, saia. Ô mãe, é direto. E às vezes, querido, isso, um filho que é desse jeito, que quer estar junto do pai, junto da mãe, aquele filho que é próximo, ele sempre vai ser o mais abraçado. Agora o que está longe, ele cobra ciúme. Ama mais a ele do que a mim. Quantos não vivem assim com Deus? Porque vê Deus fazendo na vida de ciclano, na vida de fulano, e por que não faz na minha, gente? E começa a cobrar ciúme. Deixa eu te dizer, filho, não é que o pai ama mais a pessoa que está do seu lado do que você. É porque existem filhos que querem estar conectado com o pai direto, lugar de intimidade. E quem vive no lugar de intimidade, ele está pronto para viver o impossível com Deus. Porque o filho que conhece ao pai, que vive conectado com o pai, ele sabe quando o pai quer fazer algo, ele conhece o pai. É tão bom a gente viver numa conexão dessa. Eu lembro que Caio sempre foi grande. E uma vez a gente estava indo para Xande Cruz, uma pizzaria em Xande Cruz, e não tinha cadeira para Caio ir. Caio tinha menos de 8 anos. Caio tinha uns 6 a 7 anos. E Caio não podia andar sem cadeira. E eu ensinei a Caio sempre não mentir. Não, você ensinar o seu filho a não mentir é uma bênção, mas tem hora que você também dá errado pro seu lado.
E eu falei, Caio, você não pode mentir. Ele falou, tá certo. Vamos para Chão de Cruz, amor, vamos. Aí ele grande, eu botei o cinto nele. Eu falei, ó pai, se um policial parar daqui para lá, tudo e que tem 8, 9 anos. Ele olhou para mim assim e falou, o senhor quer que eu minta agora, pai? Deixa para lá, Caio, diz que eu tenho tua idade. Mas quando a gente começa a conhecer o coração do pai, a gente começa a entender o pai. Quando ele falou aquilo, eu entendi. É o que o meu pai me ensinou. Não posso viver uma vida de mentira. Deixa eu te dizer, o meu pai e o teu pai, que é o nosso pai celestial, ele nos deu para viver uma vida em santidade, não uma vida afastada dele, com mentira, com coisas que não agradam a ele. Esse é o meu pai, esse é o teu pai. E o primeiro lugar que eu quero falar para você, o Deus do impossível, ele abre caminho onde não há saída. Esse Deus, ele abre caminho onde não há saída. Abra sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Aleluia. Êxodo 14. Amém? Verso 15. Êxodo 14, verso 15. Amém? Todo mundo encontrou? Posso ouvir um glória a Deus? Verso 15, olha o que diz. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão. Estende ao mar, estenda a mão sobre o mar, e divide o que os filhos, e divide para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Pula lá para o verso 21 agora. Verso 21. Amém? Diz então Moisés, estendendo a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Esse é o poder do nosso Deus. O Deus do impossível, ele abre caminho onde não há saída. Querido, Moisés aqui, ele estava levando aquelas pessoas que viviam escravizadas no Egito. As pessoas que estavam sendo escravizadas, agora Moisés está indo embora. E quando Moisés está indo embora, agora ele está de frente com o mar. O mar estava fechado, o faraó estava perseguindo o povo. Não tinha como Moisés passar. Ao lado só era deserto. Mas agora, como o Deus tinha dito para Moisés, que ele tinha que libertar o povo, ele era o libertador. Só que Moisés, quando Deus aparece para Moisés numa sarça, Moisés, ele já tinha fugido do Egito, tinha sido criado lá. Por conta que viu um dos seus sendo agredido, ele foi lá, matou aquele homem e fugiu, senão ia morrer também. E depois de anos, Deus aparece para Moisés e fala: Moisés, volta para o Egito, você é o libertador, é você que vai libertar o povo. Mas Moisés, quando ele volta, Deus fala para ele que vai enviar pragas, e depois das pragas que Moisés está para sair dali do Egito com o povo, que Faraó deixa o povo embora, mas Faraó se arrepende e manda as pessoas ir atrás dele para matar aquelas pessoas e resgatar elas. Só que Moisés agora está de frente ao mar e não tinha caminho naquele lugar para ele passar. Mas quem mandou Moisés ali foi o Deus do impossível. Quem mandou Moisés naquele lugar foi aquele que tem todo o poder. Quem mandou Moisés naquele lugar foi aquele que tem poder sobre todas as coisas. Não é ele não é controlado pelo tempo. Ele não é controlado pelas circunstâncias. Quem mandou Moisés ali é aquele que controla o tempo, é aquele que controla a água, é aquele que tem todo o poder. Circunstância não move ele. Circunstância não abala ele. E ele fala: Moisés, por que tu está clamando a mim? Aí você fala: pastor, mas não é para clamar. É para clamar sim, mas ele já tinha dado uma palavra para Moisés: você é o libertador. É você que vai libertar o povo. Levanta o teu bordão. E a Bíblia diz que Moisés levanta. E onde a gente leu lá no verso 22, a Bíblia diz, querido, que eles passaram ali em terra seca. Foram divididas as águas. As águas foram divididas. Deus criou um caminho no mar.
Deus criou um caminho no meio do mar, águas divididas. As pessoas passando no meio, o vento soprava. Terra seca. O sobrenatural acontecendo. Um milagre acontecendo, algo prodígio acontecendo aqui. Aquilo que eu falei para você, o impossível para o homem, ele torna possível. Torna possível pelo Criador, por aquele que me criou, por aquele que te criou. Ele manda Moisés naquele lugar, mas Moisés agora está diante de um lugar que não tem saída. E quantos de nós às vezes estamos diante desse lugar? Você procura saída. Você procura o que eu vou fazer agora, que decisão eu devo tomar. Você olha para um lado, olha para o outro, você não vê saída. Quantos de nós às vezes já nos deparamos com esses lugares? Quantos de nós que está aqui já passamos, chegamos em lugar que você olha agora e fala: para onde eu vou? E para onde você quer ir, você não vê saída. E para onde você quer ir, você fala: meu Deus, agora o que eu vou fazer? Clama aquele que é o Deus do impossível, porque Ele abre caminho onde não existe. Ele abre caminho onde não tem saída. Se Ele abrir o mar para Moisés passar com aquele povo, Ele vai abrir o mar da sua vida para você viver o melhor com Ele. Se Ele abrir o mar para Moisés passar, Ele vai abrir para você também, querido. Ele vai abrir portas. Ele vai te mostrar a saída. Porque o Deus do impossível, Ele abre caminho onde não existe. Ele abre caminho. Creia no poder, creia na bondade desse Deus. Talvez hoje você está diante dessa situação. Você fala: pastor, eu não vejo lugar. Eu não vejo saída, o que eu vou fazer? Creia nele, Ele vai abrir um caminho para você. Ele vai abrir uma porta para você onde não tem. E aquela porta que Deus abre, ninguém fecha. Sabe o que aconteceu? Deus abriu o mar. Moisés passou com o povo. Faraó tenta seguir. Tentou acabar com os planos dele. Mas quando ele vem com o povo, aquele mar, ele se fecha. Porque quando o diabo tenta frustrar os planos de Deus na minha vida e na tua vida, se você estiver conectado no Senhor, por mais que Ele tente, pode até abalar, mas você não vai cair. Porque Deus está te sustentando. É um Deus que abre porta, querido, onde não existe. Abre porta onde não tem saída. Abre porta onde não existe. É um Deus transformador. É um Deus das causas impossíveis. Então creia na bondade desse Deus. Viva com intensidade para Ele. Pastor, mas eu não vejo saída. Pastor, o que eu vou fazer? Continua confiando. Quem era Moisés para ser o libertador? Um homem que estava fugindo. Um homem que tinha decidido já cuidar de ovelhas do sul. Para mim aqui tá bom. Mas Deus não chamou ele para cuidar de ovelhas. Deus chamou ele para ser um libertador. Talvez você está aqui hoje e fala: pastor, mas eu não nasci para isso. O que você pensa? Muitos homens de Deus fugiram do propósito, achando que não era chamado para aquilo, e Deus foi ao encontro deles. Elias fugiu para uma caverna. Deus foi ao encontro de Elias dentro de uma caverna. Porque diante de situações, qual é o nosso coração? Às vezes a gente quer fugir. A gente quer desistir de tudo, porque não vê saída. Mas deixa eu te dizer algo nesta noite, querido. Aquele que nos chamou, Ele é fiel para cumprir toda a promessa na minha vida e na tua vida. Deus nunca nos chama e nunca nos deixa só. Quando Ele chama, Ele cuida. Quando Ele chama, Ele já tem preparado tudo. Moisés viu o mar. Aquelas pessoas, aquela multidão viram o mar diante dele. Mas eles estavam vendo o mar, mas no meio daquele mar já existia um caminho. Aquilo que o homem não consegue ver, aquilo que o homem não consegue enxergar, Deus já preparou. Agora eu e você temos que crer. Eles não viram o caminho, mas o caminho já estava preparado. O milagre já estava preparado. Deus agora só ia largar para que aquele povo pudesse ver. Deixa eu te dizer, na minha vida e na tua vida,
Tem coisas que precisam ser alargadas, porque Deus já preparou para mim e para você. Já está preparado. A segunda coisa que eu quero falar para você, o Deus do impossível. O Deus do impossível, Ele faz promessa, diga para a pessoa que está do seu lado, Ele faz promessa e a cumpre. Esse Deus, Ele faz promessa, é o Deus do impossível, Ele faz promessa. E as promessas dEle, Ele cumpre. Querido, eu não sei com você, mas Deus já colocou promessas, algo no seu coração. Você sonhar com algo e você falar, meu Deus, isso é grande demais. Como é que eu vou sonhar com isso, Joyce? E a gente olha para aquele sonho e fala, Deus, não tem condições de eu viver isso. Deixa eu te dizer, é porque o sonho não é seu, o sonho é de Deus. Aquele sonho que você pode realizar, não precisa de causa impossível. Você mesmo pode fazer. Mas tem sonhos que Deus coloca no meu e no teu coração, que a gente olha e fala, meu Deus, como é que eu vou viver isso? E Deus está lá falando no seu coração, só confia. Só confia. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Amém? Gênesis 18, 11. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Gênesis 18, capítulo 11. Diz: Abraão e Sara eram velhos e avançados em idade. E Sara já havia cerrado o costume das mulheres. E riu-se, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu, Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? O Senhor aqui, Ele promete a Abraão que ia dar um filho a ele, a Sara e a Abraão. Só que Sara, ela já era uma mulher de idade. Ela não era uma mulher mais nova. Já era todos dois avançados em idade. Mas só que Deus faz uma promessa a eles. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, Sara vai ter um filho. Só que a Bíblia fala que por Sara ser velha, já avançada em idade, não tinha mais os costumes das mulheres. Ela não acreditou na promessa, ela riu consigo mesma. E o Senhor, conhecendo o coração, fala: Abraão, por que Sara riu? Porque Sara está rindo, Abraão. E, querido, só que o nosso Deus, o Deus do impossível, Ele é um Deus que faz a promessa. E a promessa que Ele diz que vai fazer, Ele cumpre na minha vida e na tua vida. Só que Sara rindo ali por dentro, o Senhor, Ele chega para Abraão e diz a ele, lá no verso 14: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá o quê? O filho. O Senhor olha para Abraão e fala: Abraão, tem coisa demasiadamente difícil para mim fazer? O que é que eu não posso realizar, Abraão? O que eu estou te prometendo, o que eu estou te dizendo que vou fazer, porque eu vou fazer. O que há demasiadamente que eu não posso realizar? Deixa eu te dizer aqui nesta noite, querido. Talvez você está aqui hoje falando: pastor, a minha luta, a minha dificuldade é grande demais. Não existe batalhas, não existe lutas maiores do que o meu Deus e o teu Deus. Não existe problema, não existe dificuldade maior do que o Deus a qual servimos. Não há nada demasiadamente maior do que Ele. A tua luta, pastor, mas a minha luta é grande. Deixa eu te dizer, o nosso Deus é maior. Pastor, o meu gigante é grande, Deus é maior. Pastor, a tempestade é grande, Deus é maior. Não há nada demasiadamente que Ele não possa fazer na minha vida e na tua vida. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. O impossível para o homem torna. Aquilo que é impossível para o homem torna possível para Deus.
É possível, Ele pode fazer na minha vida e na tua vida. Se Deus prometeu, querido, não importa o tempo, Ele é fiel para cumprir. Não importa o tempo, o pastor está demorando, no tempo certo Ele vai fazer. Ele fala para Abraão: não há nada demasiadamente, Abraão, que eu não posso cumprir. Eu prometi, eu vou fazer. Deixa eu te dizer, o mesmo Deus que te prometeu, foi o mesmo Deus que prometeu a Abraão, Ele vai fazer na sua vida também. Porque Ele não muda. Como eu sempre falo, os personagens mudaram, as pessoas mudaram, mas o nosso Deus, Ele continua o mesmo. O nosso Deus continua fazendo, pode até estar demorando, querido, mas o impossível de Deus vai acontecer na tua vida. Você vai experimentar do melhor de Deus. Talvez hoje você está aqui e fala: pastor, mas está doendo. A alegria, ela pode durar o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pelo amanhã. Vai chegar o momento de você sorrir. Vai chegar o momento de você poder sentar do lado com a pessoa e poder dizer: meu Deus, olha o que o Senhor fez. E é no de repente dele, não é no meu, não é no seu, não é no meu momento, não é no seu, é no tempo e no momento dele. Mas Ele vai fazer. Sara duvidou pela idade, porque era impossível pela idade dela. Era impossível eles ter filho pela idade que Abraão tinha e a idade que Sara tinha. Era impossível acontecer ali. Mas glória a Deus, e servimos o Deus do impossível. Glória a Deus, que servimos o Deus que é o Deus do impossível. Quando olho para as circunstâncias, você olha para a circunstância e fala: meu Deus, é impossível para mim. Lembra que não é impossível para Ele. Pode ser para mim, pode ser para você. Aos olhos de Abraão, aos olhos de Sara, era impossível. Mas sabe por que Deus estava prometendo? Em outras palavras, Deus estava falando para ele: Abraão, é impossível para vocês dois, mas para mim tudo é possível. Eu posso fazer, Abraão. Deus fez na vida de Abraão, Deus fez na vida de vários homens da Bíblia, de várias mulheres da Bíblia. E esse mesmo Deus, eu profetizo que Ele vai fazer na sua vida. Ele vai fazer na sua casa. Você vai experimentar o melhor desse Deus. Segunda e terceira coisa, o Deus do impossível, Ele ressuscita aquilo que está morto. O Deus do impossível, Ele tem poder para ressuscitar aquilo que está morto. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 11, verso 39. João 11, verso 39. João, verso 11, capítulo 11, verso 39. Amém? Do verso 39 ao 44. Olha o que diz. Amém? Todo mundo encontrou? João capítulo 11, verso 39. Diz: então ordenou Jesus